Olá, empresária de projetos, seja muito bem-vinda à Porta Principal, a mentoria que vai abrir um mundo de possibilidades para você. Por aqui eu vou te mostrar o caminho para tornar possível, para tornar real tudo aquilo que você deseja, tá? Esse primeiro módulo, a gente vai fazer uma introdução que eu quero me apresentar para você. Eu não sei como você chegou até aqui, se você já conhece um pouco da minha história, para você saber o porquê eu decidi criar essa mentoria e quem é que está falando aqui com você, tá bom? Então, quem é Marcela Matos? Prazer, eu sou Marcela Matos. Eu sou arquiteta, especialista em design de interiores. Eu sou mineira do interior, moro em uma cidade de pouco mais de 90 mil habitantes. Na verdade, eu morava, porque quando você estiver assistindo essa mentoria, eu estarei morando na Europa, muito em breve. Eu sou sagitariana, nasci no início de dezembro e eu adoro o meu aniversário, para mim é o dia mais lindo do ano. E eu gosto muito de estudar sobre signos, de entender um pouco mais sobre a nossa personalidade. Eu sou casada, sou mãe de pet, eu tenho três, uma virou estrelinha recentemente, tenho mais duas. E, como eu comentei, neste momento que você está assistindo, eu vivo na Europa. Eu alcancei a minha tão sonhada liberdade geográfica. Eu amo viagens, eu amo conhecer os lugares, conhecer o mundo, a cultura, as comidas, os sabores, os lugares, as pessoas, né? Eu gosto de conhecer o mundo. Eu acho que a vida, nossa vida é muito curta para a gente ficar presa em um lugar só. A gente precisa viver experiências, explorar mesmo. E eu tenho desenvolvido cada vez mais um amor pelo conhecimento, não só no sentido de arquitetura, mas de filosofia, de autoconhecimento, de marketing, de questões de gestão empresariais. E eu tenho buscado aprender cada vez mais sobre vendas também. Vários assuntos aí que eu acho que agregam muito para a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional também. Eu quero contar um pouco sobre a minha trajetória para você ver como eu cheguei até aqui, porque não foi fácil. Eu acredito que a maioria de vocês que estão aqui me assistindo, estão participando aqui dessa mentoria, também não ganharam tudo de mão beijada. Eu acredito que não, né? Tanto é que você está aqui querendo crescer, querendo melhorar profissionalmente, está buscando ajuda para isso. E parabéns, tá? Parabéns por ter tomado essa iniciativa, porque vai acelerar muito o seu processo de evolução profissional. Eu me formei lá em 2014. E na época eu falo que eu era uma arquiteta amadora, porque eu realmente saí da faculdade. Na época eu trabalhava na prefeitura da minha cidade, eu fiz estágio lá, depois fui contratada e eu não entendi absolutamente nada sobre como ser uma empresária de projetos, como captar clientes, como gerenciar uma equipe, como gerenciar um escritório, quanto cobrar sobre um projeto. Eu não sabia absolutamente nada. Então eu fui assim, chutando mesmo, literalmente chutando. E na época, 2014, quando eu formei, já estava 2015, né? Eu formei no final do ano. Estava começando ali a ter mais questão de Instagram. Ainda não tinha tanto conteúdo na internet quando tem hoje, tinha menos, mas já tinha alguma coisa. E eu ia pesquisando uma coisinha ou outra por ali, mas sempre esperando as coisas acontecerem. A verdade é essa, eu esperava que as coisas aconteceriam e que eu aprenderia sozinha. E aí, quando foi em 2018, eu abri o meu primeiro escritório de uma forma não planejada, tanto no sentido de ter sido um espaço muito simples, não ter nada planejado, e também no sentido de não pensar mesmo quanto eu preciso financeiramente para abrir esse espaço, para manter esse espaço aberto. Não tinha noção nenhuma de gestão. Então, lógico que deu errado. E aí, em 2019, um ano, eu quebrei. Em um ano de escritório físico, eu quebrei. Então, eu tive que devolver a sala que eu alugava. E na época, eu morava com os meus pais, então eu simplesmente continuei morando com eles. E eu vivi uma fase muito complicada, porque eu não tinha mais o escritório físico,
eu não tinha clientes novos, eu fiquei um bom tempo sem fechar nenhum novo cliente. E isso eu estava com 5 anos de formada. E para mim foi aquela fase, sabe, de recomeçar. Parece que eu voltei a estaca zero. E aí, quando foi no início de 2020, coincidiu ali com o início da pandemia, eu comecei a estudar sobre gestão de escritório de fato. Eu fui fazer curso sobre isso, fui entender de fato o que era necessário para eu ter um escritório bem sucedido. Então, eu fui aprender como cobrar por um projeto, analisar questões de custo, quanto eu deveria retirar de salário para mim, que eu ainda não tinha essa noção de salário, talvez você ainda não tenha. Então, eu fui aprender sobre isso. E aí, para mim, de 2020 para cá, tiveram vários marcos na minha carreira, porque no meio de 2021 eu consegui abrir um outro escritório físico, esse sim totalmente planejado, tanto no sentido financeiro quanto de móveis, decoração e tudo mais. E eu também consegui ter 2 estagiárias. Então, pouco mais de um ano depois ali, 1 ano e meio, depois desse momento de falência, eu consegui ter um escritório muito mais bonito, com 2 pessoas trabalhando junto comigo e com muitos projetos. E no início de 2022, em março, então olha, 2 anos depois do início da pandemia, eu fiz uma viagem para a Europa. Eu fui para Paris, Bruxelas e Amsterdã, que também foi um outro grande marco para mim, porque olhar para trás e pensar, gente, 2 anos atrás eu não tinha um centavo e eu consegui. Em 2023, eu me casei, realizei o casamento dos meus sonhos, também aí 3 anos depois de estar falida. E 2024 me mudei para a Europa. Então, como a nossa vida pode mudar muito em pouco tempo, com as estratégias certas, com as atitudes certas, né? Os primeiros 5 anos da minha carreira, falência, e os outros 5 anos seguintes, só para cima, para cima. Então, por isso eu quis te apresentar minha história, para você acreditar que é possível mudar a sua realidade também. Não sei em que momento de vida você está, mas é possível sim você ter um grande crescimento profissional, pessoal, financeiro, num curto espaço de tempo. E claro, precisa ter paciência, perseverança, precisa acreditar e agir, porque nada acontece se nós não agirmos.